O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o tema da nossa palestra hoje é a moderna ciência do espírito. E nesse início de trabalho eu tenho sempre assim uma fala mesmo em agradecimento à equipe a que eu pertenço, e também essa fala eu estendo às equipes pela importância assim do trabalho na equipe. E o mais importante assim no trabalho da equipe é o mestre, porque o mestre ele vê e ele sabe a sequência, o começo, o meio, e ele sabe como termina, só com o jeito que está iniciando, então ele sabe como é que vai ser o meio e que vai ser o fim. O mestre ele tem essa importância sim, porque muitas vezes a pessoa acha que o mestre é aquele que passa mesmo por todos os estágios naquela profissão, e fica fácil da gente ver o mestre da construção, o mestre construtor, que é um exemplo assim mais vivo e mais forte. Para ele saber determinadas coisas daquela obra, daquela construção, ele tem que ter realmente passado por aquela fase, por aquele estágio, mesmo sendo o estágio inicial mesmo de carregar as coisas. E o mestre no nosso trabalho também, ele tem essa importância assim de ver, olhar e definir. E define assim, e não tem outra maneira de ser, do jeito que nós temos o recurso, do jeito que nós estamos trabalhando assim, com uma cor, com outra cor. E, então o final é esse. Então o trabalho numa equipe tem essa importância assim, que a gente está sempre aprendendo, vivendo, enriquecendo com a presença do mestre, com a riqueza que ele nos possibilita, somente com a presença dele, essa definição. Esse trabalho nosso é um trabalho assim, é um trabalho mesmo de clareza, de clareando, porque a gente ouve as pessoas falarem as coisas, então muitas vezes a gente entende conforme a pessoa está falando e acha que aquela definição é a correta. E a definição, não pode esquecer que a pessoa está definindo o que ela entende. O que ela entende não quer dizer que venha a ser a coisa verdadeira, porque nesse tema nosso da moderna ciência do espírito, então é uma coisa assim bem interessante mesmo, porque normalmente as pessoas estão trabalhando sempre assim com o auxílio do momento, da cesta básica, do café com leite, do pãozinho, mas tem alimentos assim que é muito mais forte mesmo, que é o alimento espiritual, porque quando a pessoa perde a esperança, quando ela perde o norte, outra coisa não soluciona, é um alimento espiritual, é que volta a dar vida. E quando a pessoa passa por situações assim difíceis, e um acidente ou coisa assim, a pessoa também o alimento espiritual é que dá sustentação. Então, o alimento físico que muitas pessoas hoje têm trabalhado com ele, dando às pessoas o alimento físico, esse alimento é um alimento assim que, se a gente vê, a gente não precisa desse alimento, porque quem conhece assim uma feira livre sabe que se a pessoa vai no final da feira, ela tem ali alimentos para ela pegar assim, levar para casa dela, que ela não come durante a semana. Porque numa feira livre fica fácil da gente observar que tá bom para hoje aquele alimento, mas se coloca no caminhão, o jeito que é transportado, o jeito que é guardado até o outro dia, quando chega no outro dia, na viagem que aquele alimento fez, então não vai ter um jeito de aproveitamento. Então o comerciante ali, o feirante, ele já deixa aquele alimento aonde ele se encontra. Então vêm as pessoas e levam aquele alimento. O alimento físico, está todo mundo trabalhando somente para o alimento físico. E nós temos que trabalhar para o alimento espiritual, para desenvolver na pessoa a condição dela não precisar de
e buscar um pãozinho. A dignidade da pessoa é maior, é superior. Então ela se submete a aceitar um alimento físico e ficar submissa àquele lugar, àquela pessoa. Então, na moderna ciência do espírito, a pessoa precisa de trabalhar muito em cima do alimento espiritual. Porque nos ensinos de Jesus, ele já disse assim, aquilo que semeias, hás de colher. Então, se a pessoa apresenta um pouco de boa vontade, no trabalho físico, ela sobrevive facilmente. No trabalho espiritual, no trabalho do caminho interior, do entender direito a vida interior, que é a moderna ciência do espírito, trabalha com isso. Então, no entender direito, a pessoa resolve a vida dela. Esse entender direito é aquilo que semeias, hás de colher. Se a pessoa hoje está passando por determinadas limitações, é porque também houve um descuido. Porque num país assim, dificilmente a pessoa precisa de pedir alguma coisa. Se está pedindo, é porque tem a fase do descuido. E muitas vezes a pessoa se prontifica em ajudar e ela é que está precisando do auxílio, porque um auxílio é diferente. Quando a pessoa tem dentro dela, ela dá à pessoa a independência, ela dá à pessoa o jeito que pesca, ela não dá à pessoa o peixe. Então, quando a pessoa está oferecendo o peixe, então ela não está auxiliando em nada. Um auxílio é ensinar a pescar. E a pessoa tem que ter dentro dela a boa vontade. A força, todos nós temos. A força é o que movimenta. A gente observa, assim, o funcionamento dos órgãos. Então, independente da pessoa, ela tem os reflexos. Ela pisca o olho, ela respira pela boca, ela muda de posição, ela descansa o corpo daquela posição. E se a gente tem animais assim na casa da gente, a gente observa que o animal também vai fazendo a adaptação para o corpo. Mas na vida interior, a pessoa tem que esforçar-se. O esforço da pessoa, o esforço contínuo, esse esforço contínuo tem que ter o conhecimento dos ensinos. A pessoa tem que estar estudando o livro Na Luz da Verdade para o esforço contínuo é no ensino da criação, no ensino do Criador. Porque com o esforço, procurando entender direito, a pessoa também vai mudar a irradiação do seu sangue. Mudando a irradiação do seu sangue, então a frequência dela muda. Então ela vai receber influências melhores. Essas influências quer dizer assim, no nosso dia a dia temos sempre assim, influências. Quando a pessoa come um determinado tipo de alimento, e a gente observa que ele fica cheirando aquele alimento. E se a pessoa então muda a frequência dos ensinos, de entender melhor os ensinos, tem essa coisa boa também. Ele também muda a frequência dentro dele. E mudando esta frequência, então ele fica mais perceptível, porque a vida interior da pessoa, a vida de matéria fina, é um plano imediato ao da matéria grosseira. Esse plano imediato é assim: quando a pessoa passa por um acidente ou por uma situação que perde um pedacinho da mão, um pedacinho do dedo, do pé, então aquele lugar que a pessoa ficou sem aquela parte do corpo, então, mexendo um pouco antes, a pessoa sente aquela parte. Essa parte que é sentida, que foi amputada, então essa parte é o corpo de matéria fina. Esse corpo de matéria fina, ele atua assim. Muitas pessoas dão o nome de corpo espiritual, corpo astral, mas é o corpo imediato de matéria fina. Quando a pessoa quer receber influências da matéria fina, ela vai receber influências de pessoas que não se encontram mais no corpo físico.
Então, esse corpo que a pessoa sente é o corpo de matéria fina. Então, quando a pessoa quer receber influências, que se tem o nome de influências espirituais, ela vai receber influência de uma pessoa que está sem o corpo físico. Quer dizer que na nossa compreensão ele já teve a morte terrena, mas ele está atuando na matéria fina. E quando a gente vê assim, que é bem interessante, quando a manifestação, normalmente as manifestações nunca são assim, traz pouco, aquele que recebe a manifestação, traz pouco esclarecimento. E esse pouco esclarecimento é verdadeiro, porque uma pessoa que ela é esclarecida, ela vai cuidar da vida dela, se ela já passou na matéria grosseira. Então, ela já teve o período que ela se encontrava aqui na matéria grosseira. Agora ela se encontra na matéria fina. Então, se ela está procurando as tendências dela em reuniões para se manifestar, então essa pessoa também que está manifestando, ela não tem assim uma desenvoltura, um desenvolvimento, porque quando a pessoa é evoluída, ela cuida muito bem da vida dela, porque ajudar outras pessoas, o ajudar é uma condição relativa, porque a pessoa tem que ajudar a pescar. E um costume de ajuda que acontece muito é um costume de ajuda, mas que cria uma pendência. Esse criar uma pendência é muito interessante, porque a pessoa vai diminuindo as qualidades, vai diminuindo as capacidades. Então, o livro Na Luz da Verdade ensina também a pessoa a parar de fazer consultas, a parar de querer receber o pão, o pãozinho, ou querer dar o pãozinho, porque tem que ensinar a como faz o pão, como consegue os ingredientes. Então existe um esforço, existe um empenho, existe assim uma movimentação. Quando a pessoa movimenta, muda também a irradiação dentro dela. Então a gente vê assim num trabalho de equipe. Com a participação da equipe, existe todo um crescimento, todo um empenho, todo um esforço, porque a equipe está com o mesmo ideal, está com o mesmo objetivo. Então fica fácil assim da equipe crescer, da equipe desenvolver e da equipe ir realizando as coisas. Então o livro Na Luz da Verdade é assim: quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade, tem essa coisa boa também. Ele tem dentro dele a condição de ir percebendo e diminuindo as tendências, os pendores, e ele continua sendo assim um atuante, uma pessoa que pesquisa, uma pessoa que empenha, que realiza. Então, o livro Na Luz da Verdade dá a condição da pessoa colocar o pé no chão. Então, esse trabalho nosso é um trabalho muito bom, que é um trabalho de clareza. Então, quando a pessoa fala assim da moderna ciência do espírito, ela tem que ver assim, que ela tem que pôr o pé no chão, porque se a pessoa está querendo ter um conhecimento de alguma coisa, ela primeiro tem que ter a base. E ela está sabendo assim que na vida diária da pessoa, ela vai fazer uma prova, ela tem que ter o conhecimento dela. Se outra pessoa ajuda a fazer a prova, então o conhecimento que ela está passando ali para o papel foi o conhecimento da outra pessoa, não foi o conhecimento dela. Na vida interior, o conhecimento da vida, da matéria fina, o conhecimento da vida espiritual, tem que ser o conhecimento próprio, conhecimento do próprio esforço, porque na vida interior, na vida de matéria fina, quando a gente resolve a fazer, desenvolver as qualidades por práticas, ou ser induzido,
por sono magnético ou por hipnose para ir naquelas regiões, então a gente está indo por indução. Então, além de ter uma coisa assim muito importante, que a pessoa nesse plano, ela só pode ir no grau que ela tem. Ela não tem como ir em outros lugares. Como é um ambiente que não é conhecido dela, por isso ela está recebendo o auxílio para ir, então ela também, aquele que está querendo auxiliar, não conhece, porque ele está querendo que uma pessoa vá ver ou sentir aquele ambiente que ele está induzindo, e se acontecer alguma coisa com aquela pessoa, aquele que está induzindo, aquele que está chamado auxiliador, auxiliando a pessoa para ir naquela região, ele não tem como ajudá-la, porque essa pessoa vai ficar exposta, porque em cada lugar que uma pessoa pretende ir ou conhecer, ela primeiro faz um estudo antes daquilo. Não tem assim uma coisa de boa vontade. A pessoa tem que ver que ela não pode ir num lugar superior ao nível interior dela. E aquele que induz a isso, também ele não tem como auxiliar a pessoa para a pessoa ir nesse nível superior, porque ele não tem, além de que essa pessoa não tem um nível superior do conhecimento desse assunto, ela também está induzindo outra pessoa para trazer os relatos desse lugar que ela está querendo conhecer. Então, a ociosidade possibilita a pessoa a criar fantasias. Então, se a pessoa está ociosa, então ela tem possibilidade de receber uma indução de uma pessoa. Essa pessoa que está induzindo, ele não tem o conhecimento. E por não ter o conhecimento, também ele não tem a condição interior. Se ele não tem a condição interior, também ele não tem como auxiliar a pessoa que vai para um lugar que ela não conhece e que ela está indo porque o outro está auxiliando. Então esses auxílios assim é porque a pessoa muitas vezes está ociosa, está com um tempo disponível e faz com que a pessoa aceita qualquer proposta. Então a pessoa precisa primeiro arrumar um propósito de vida. E o propósito de vida, assim, que nós precisamos de ter é estudando o livro Na Luz da Verdade, é conhecendo os ensinos. Quando a gente começa a conhecer os ensinos, a sentir os ensinos e para os ensinos ficar assim impregnado em nossa carne, em nosso sangue, a pessoa tem que estudar muito. A gente observa assim um determinado curso profissionalizante. A pessoa tem que estudar muito, tem que estudar muitos detalhes. Não estuda assim, estuda-se perseverando. Então a vida interior também, quando a pessoa tem a vontade de conhecer a matéria fina, ela tem que fazer muito esforço. E ela tem que ver se esse novo conhecimento que ela está pretendendo vai ser útil para a vida dela. Então, muitas vezes a gente faz muitas coisas durante a nossa vida que ficou sem utilidade, empurrando assim o tempo. Então, a gente tem que fazer o esforço de sempre fazer um empenho, de sempre ter uma atividade que vem nos trazer grandeza, que vem nos possibilitar uma maneira melhor de sobreviver, de conhecer, e aquele empenho possibilitar, então, se ele for muito construtivo, se ele for muito bom, ajudar outras pessoas. Então, a diferença, assim, é bem simples, porque a vida interior, os ensinos da criação, são ensinos simples, porque não está relacionado a pessoa ter ou não ter muita cultura. Está relacionado de como a pessoa relaciona com ela. Porque uma mãe, ela tem que ser boa, senão ela não dá conta de relacionar com o filho. Uma funcionária, ela tem que ser boa com ela também,
porque senão ela não dá conta de fazer aqueles afazeres que é de responsabilidade dela. Então, nós, assim, no nosso dia a dia, precisamos de começar a observar o nosso caminhar. Muitas vezes a gente está achando que a gente tem que provar alguma coisa para outra pessoa. A gente não precisa de provar nada para outra pessoa. Se a gente tem dentro da gente a convicção daquilo que a gente faz, daquilo que a gente conhece, do trabalho que a gente tem, então a gente não precisa de provar nada. A gente é a gente. A gente vai caminhar todos os dias. Nesse caminho todos os dias requer um esforço, requer uma atenção, requer uma movimentação. Nessa movimentação a gente vê assim do empenho do trabalho em equipe. É um empenho mesmo, é um esforço, é uma movimentação. Na sequência dos anos, a gente muda a irradiação. Então, aquele trabalho que a gente não tinha muito conhecimento sobre ele, na sequência dos anos, a gente passa a ter o conhecimento. Na vida interior também é assim. Na matéria fina também é assim. Quando a pessoa tem a qualidade dentro dela, que ela já chegou nessa terra, trazendo essa qualidade, então o que ela precisa de fazer é desenvolver o jeito de usar bem essa qualidade. O livro Na Luz da Verdade ensina assim. Ele ensina que a pessoa tem que fazer uma diferença dentro dela. E essa diferença é simples. A simplicidade, quer dizer, a palavra simples, simplicidade, não é essas palavras que se usa hoje, que a pessoa é simples, por isso ela vai e recebe um pãozinho ou uma cesta básica. Não é dessa ordem. Essa pessoa, muitas vezes, ela não tem nada de simples nem de simplicidade, porque o esforço, a dignidade, todos nós temos que ter. O conhecimento do livro Na Luz da Verdade é um esforço. A pessoa precisa de ter o esforço, precisa de esforçar para poder mudar a irradiação dentro dela. Então, na moderna ciência do espírito, fica assim fácil da gente ver a qualidade das pessoas, quer dizer, como a pessoa atua externamente. Então, se a gente não consegue ajudar dentro da casa da gente, então tem que desenvolver um jeito para ver como é possível então ajudar, porque os laços sanguíneos, ele é muito forte. Os laços sanguíneos, ele tem um peso muito maior do que 40 anos de vida, de convivência, de trabalhando naquela empresa, com aqueles amigos todos. Então, se a gente tem dentro da casa os filhos, que a gente tem vontade de que eles melhorem um pouco, então também a gente tem que dedicar um tempo pensando naqueles filhos e numa maneira de auxiliá-los. A pessoa precisa de estudar o livro Na Luz da Verdade, porque dentro da casa da gente, a gente já tem muitas coisas que a gente precisa de resolver, que não é as coisas de hoje, já é coisas anteriores. Nessas coisas anteriores está também um jeito que foi vivido, um empenho que tem que se desenvolver. Nessa nova maneira de ser, então a pessoa fica assim muito segura. E essa segurança interior e esse jeito bom que a pessoa vai desenvolvendo, também vai desenvolvendo as possibilidades da vida na matéria fina. Se a pessoa tem muito interesse mesmo, então ela acaba desenvolvendo os jeitos. Então, quando ela vier a fazer um empreendimento, uma empreitada na matéria fina, que também é conhecido como plano astral, então ela vai poder ter dentro dela essa condição boa, assim, do resguardo ser dela. Então ela tem o conhecimento, ela tem a segurança. Agora ela se encontra enriquecida. Nesse enriquecimento, então, ela pode fazer as coisas que ela tem vontade, porque ela tem a guarnição. Então, a indução, ela não é mais induzida, ela desenvolveu o jeito. E nesse desenvolvimento também está em ver se aquilo que ela está desenvolvendo um dia vai ser útil para ela.
Então, a moderna ciência do espírito, a gente precisa de aprender a diferenciar, porque se eu quero, por exemplo, trabalhar na água, então uma ferramenta assim pesada, um martelo, uma enxada, não vai me ser útil. Então, eu preciso de me adequar com a ferramenta adequada para trabalhar naquele ambiente. Então, o martelo, a enxada, não é uma ferramenta desnecessária, mas para trabalhar na água, esses instrumentos, essas ferramentas, não têm a serventia. Então, um conhecimento interior dá também da pessoa conhecer o jeito de conviver com aqueles ensinos, com aquelas informações. Para qualquer atividade que a pessoa venha ter na vida, para qualquer empreitada que a pessoa venha ter, ela precisa de ter também o primeiro mandamento. Com o primeiro mandamento, então ela desenvolve também o jeito correto para aquele novo empenho que ela está pretendendo. Junto com o primeiro mandamento, a pessoa tem que conhecer o segundo mandamento, porque são 10, então a gente tem que conhecer todos, mas um anda com o outro. Então, se um mandamento anda com o outro, então o nosso dia a dia é assim também. Um conhecimento é proporcional à condição interior da pessoa. Não tem como uma pessoa agora ela dizer, eu tenho muito conhecimento. Pode ter o conhecimento, mas precisa de ver se aquilo que foi aprendido está fazendo parte da carne da pessoa, da vida da pessoa. Então, um conhecimento, a pessoa precisa de fazer assim, fazer com que aquilo faz parte da vida dela. Então, em toda a época da vida da pessoa, aquilo vai ter uma utilidade. O livro Na Luz da Verdade ensina a pessoa a tirar de dentro dela a ociosidade e ir canalizando o tempo dela. Nesse tipo de canalização, acontece uma coisa boa também. A pessoa fica mais perceptível e aprendendo a desenvolver aquilo que ela precisa para o dia a dia dela. Aquilo que ela precisa quer dizer assim, a pessoa precisa de ver se vai ter utilidade qualquer um outro desenvolvimento que ela já tem. Porque nós já temos muitas coisas desenvolvidas e não usamos, então a gente quer desenvolver mais uma. Então, precisa de estudar o livro Na Luz da Verdade. Muitas vezes a gente precisa de observar assim, quando uma pessoa vem nos dar a orientação, aquele conhecimento da pessoa. Porque se a pessoa tem o conhecimento daquilo que ela vai orientar, ela tem uma coisa boa também. A orientação vinda daquela pessoa vai ser na proporção daquele que está recebendo. Não tem jeito assim da pessoa dar muitas orientações, porque a pessoa também não assimila. Então a gente tem que ter sim um cuidado durante o nosso dia, durante a nossa semana, durante os anos da nossa vida, de ir desenvolvendo até onde vai o conhecimento daquele que quer nos auxiliar.